pessoal! Eu vou fazer agora um exemplo, né? A gente estava falando sobre regra da cadeia primeiro e depois sobre regra do produto, né? Eu vou fazer um exemplo que envolve as duas coisas, porque eu falei para vocês, né? Essas coisas elas não aparecem separadas, elas aparecem em conjunto, né? Qualquer regra que você aprender, você tem que guardar ela e usar depois. Então, esse aqui é um caso em que nós temos aqui, veja bem, ó, aqui é uma função de x e isso aqui é uma outra função de x. Então, nós temos um produto de função, tá? Onde essa aqui eu vou chamar de f de x, e essa segunda, né, e elevado a x, é uma outra função de x, tá? A regra do produto, ela dizia, então, que a derivada de y seria, então, y', pela regra do produto, tá? Y' é igual f', derivada do primeiro, né? Vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, tá? Isso aqui, regra do produto, tá bom? Bom, só que o que acontece, né? Essa primeira função aqui, como é que eu resolvo ela? Vejam, f de x é uma função composta, tá? Então, f de x, eu vou colocar aqui separado, tá? Em verde. F de x, então, seria raiz quarta de 2x ao cubo mais 1. Vou reescrever isso, né? Para ficar mais fácil até eu derivar. 2x ao cubo mais 1 elevado, então, raiz quarta, né? 1 elevado a quarto. Tá? E o g de x é a função e elevado a x. Tá? Então, aqui nós temos essas duas funções. No final, a gente vai fazer isso. Mas primeiro, então, eu tenho que achar, para eu completar esse quadro aqui, né? F e g eu já sei. Mas eu não sei, eu tenho que calcular a derivada de f e vou ter que calcular a derivada de g. Então, vou calcular aqui, né? Derivada de f, f', tá? F' de x, tá? Lembrando que o f, então, o f é isso aqui, tá? F é 2x ao cubo mais 1 elevado a 1/4, tá? Para eu fazer a derivada disso, eu tenho que fazer derivada da de dentro, qual que é o mantra, né? Da regra da cadeia, eu tenho que usar a regra da cadeia. Então, eu vou precisar calcular a derivada da função de dentro vezes a derivada da função de fora, tá? Então, supondo aqui que eu chame essa coisa de dentro aqui, o 2x mais 3, de u elevado, de u, né? Vou chamar isso aqui de u. Então, o f de x é u elevado a 1/4, tá? Então, para eu fazer aqui a regra da cadeia, eu vou ter que calcular df du, du dx, certo? Então, vou ter que calcular. Espero que essa caneta aqui esteja aparecendo, vamos ver. Vou colocar com preto mesmo. Vou ter que calcular df du dx, tá? Du dx é a derivada da de fora, df du é a derivada da de dentro, tá? Vou fazer direto aqui, tá? Calculando primeiro du dx, tá? Porque a regra, a ordem do produto não importa, né? Derivada da de dentro vai dar quanto? Vai dar a derivada de 2x ao cubo mais 1, derivada de 2x ao cubo mais 1, derivada de 2x ao cubo, 6x ao quadrado, derivada de 1 é 0, então isso aqui vai dar, du dx aqui vai dar 6x ao quadrado, tá? Isso aqui que eu tô fazendo é du dx,
Só para eu deixar claro aqui, tá? Isso aqui que eu tô fazendo agora aqui, ó. É isso aqui, tá? Tô calculando primeiro a derivada da de dentro. E agora eu tenho que calcular df du. F em função de u, vou colocar aqui de novo, F ficou, F em função de u, ficou u elevado a 1/4, tá? Então, df du ficou, vou colocar de preto ainda, ficou então 1/4 de u elevado a 1/4 menos 1. Então, vai ser 1/4 menos 1 é menos 3/4. Então, u é 1/4 de u. Aqui eu vou deixar o espaço para eu já substituir o valor de u, tá? Elevado a menos 3/4, tá? 1/4 menos 1. E substituindo o valor de u era 2x ao cubo mais 1. Então, nós vamos ter isso aqui, tá? Então, essa segunda parte toda aqui é o df du, tá? Isso é essa parte aqui, tá bom? Bom, tem coisas que eu posso cancelar aqui, mas antes de fazer isso, eu vou já fazer aqui quanto vale g', né? De x. Então, o meu g de x, voltando aqui, é e elevado a x, derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. E aí, para eu calcular, então, essa regra do produto, eu só tenho, então, que substituir os valores aqui, tá? Então, vou fazer isso. Eu vou tentar fazer nessa folha aqui ainda, vamos ver. Então, olha, y' vai ser f' vezes g. Vamos já cancelando umas coisas aqui, ó. Aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 4, eu posso dividir essas duas coisas aqui por 2, então isso aqui vai ficar 3x² dividido por 2, tá? E aqui eu tenho, no denominador, eu vou ter raiz quarta, tá? No denominador, porque tenho menos, raiz quarta de 2x ao cubo mais 1 elevado ao cubo, tá? Puxar a raiz aqui, tá? Isso é o f'. Então, vezes o g. O g é e elevado a x, tudo bem. Mais o f vezes o g. O f era... mais o f vezes o g'. Então, o f era 2x ao cubo mais 1, era a raiz quarta disso, né? Então, isso aqui vou colocar elevado a 1/4 aqui, só para não aproveitar aqui a folha, e elevado a x, tá? Então, isso aqui é 2x ao cubo mais 1 elevado a 1/4, a mesma coisa que raiz quarta de 2x ao cubo mais 1. Então, gente, essa aqui é a resposta, tá? Vocês ainda poderiam fazer mais alguns passos aqui, tá? Não dá para fazer muita coisa, mas dá para fatorar o e elevado a x. Mas essa aqui seria a resposta. Então, esse é um problema que mistura a regra do produto com regra da cadeia, tá? E isso é algo comum de aparecer por aqui. Eu vou pegar mais um exemplo para fixar um pouco melhor. Tá? Então, um outro exemplo aqui. Nesse exemplo, eu tenho 3ln de x sobre x ao quadrado, tá? Vocês vão aprender ainda uma outra maneira de resolver exercícios desse tipo, mas eu vou resolver esse exercício usando só regra do produto com regra da cadeia, tá?
Como é que eu vou fazer isso? Eu vou reescrever isso como 3, tá? O 3 está multiplicando. Aqui eu tenho x ao quadrado no denominador, é a mesma coisa que x a menos 2, tá? Tudo isso vezes ln de x, tá? Por enquanto, eu só tô trabalhando a álgebra aqui. E agora eu vou resolver isso aqui, tá? Na verdade, esse aqui ele não vai nem usar a regra da cadeia, tá? Esse aqui vai ser uma regra do produto simples, tá? Mas ele é interessante mostrar que vocês só precisam usar a regra do produto para resolver esse aqui. O que a gente vai ter aqui? Essa vai ser minha função f, tá? F de x, isso é uma função de x, e isso é uma outra função de x, tá? F de x, g de x. Regra do produto me diz que y', né? Vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro, né? Vezes a derivada do segundo, tá? Então, eu vou fazer aqui direto, tá? Porque, na verdade, esse exemplo aqui usa só a regra do produto, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Derivada do primeiro. Primeiro é 3 vezes x elevado a menos 2. Derivada do primeiro vai dar 3 vezes menos 2. Só vou fazer ela mais passo a passo, tá? Menos 2 vezes x elevado a menos 3, tá? Só a regra da potência. Bom, então vai ser isso aqui é a derivada do primeiro, vezes o segundo. Segundo é ln de x, fica paradinho aqui, tá? Então, isso aqui é o g. Bom, depois eu coloco o que é cada coisa de novo, tá? Mais o primeiro paradinho. Primeiro é 3x a menos 2. Vezes a derivada do segundo. Derivada de ln de x. 1 sobre x, tá? Bom, vamos lá. Então, só para eu identificar o que é cada coisa aqui, então, essa primeira parte aqui, ó, é o f', essa segunda parte aqui é o g, aí depois, de novo aqui, vou colocar de verde de novo, isso aqui é o f, tá? E isso aqui, 1 sobre x, é o g', tá? Então, tá aqui uma coisa multiplicando a outra. Agora, eu vou só trabalhar isso aqui de maneira algébrica, tá? Então, isso aqui vai ficar 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, tá? Aqui, x elevado a menos 3, vou passar para baixo, vai ficar x ao cubo, tá? Menos 6 sobre x ao cubo, vezes ln de x, tá? Mais, aqui, ó, é 3 vezes x a menos 2. X a menos 2 vai dar x ao quadrado. Vou fazer até passo a passo, tá? Tudo isso vezes 1 sobre x. Então, vou fazer mais um passinho aqui. Então, isso aqui vai ficar menos 6, x ao cubo, ln de x, mais 3, x ao cubo, tá? Porque x ao quadrado vezes x dá x ao cubo. Então, gente, esses são alguns exemplos onde é usada a regra do produto, tá? No primeiro exemplo,
que é um exemplo importante, vou até voltar nele aqui só para comentar de novo, a gente teve que tomar um cuidado de usar a regra do produto com a regra da cadeia, como um dos termos, né? A derivada de um dos termos precisava da regra da cadeia para ser efetuada, né? Para eu derivar filhinha, para eu derivar essa parte aqui, f, como essa parte era uma função composta, eu tive que usar a regra da cadeia para eu conseguir f'. Então, é só fazer o exercício passo a passo que vocês conseguem fazer tranquilamente, tá, gente? Então, é isso aí, treinem bastante e derivada é bastante importante, né, para vocês conseguirem entender as próximas coisas que virão, né, aí da próxima matéria que vai vir no próximo módulo, que vai ser integral, tá bom, gente? Treinem bastante, façam bastantes exercícios e vamos ficando por aí. Abraço, tchau, tchau.